Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Leiturar mais uma vez. Meu nome é Afrânio Diniz e essa é a nossa nona resenha aqui no canal. E em nossa nona resenha, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, com tradução de Neuri Lima. É uma obra com mais de 2.500 anos, e há quem diga ser o tratado militar. Todos os outros teriam derivados dos ensinamentos de Sun Tzu aqui nesta obra. A obra em si é um livro prático. São 13 capítulos, com mais ou menos 150 páginas, pouco mais de 150 páginas. E de uma forma resumida, é um livro, é uma obra que traz detalhes de como um governo ou um reino, um comandante, por meio de seu exército, deve agir para ser vitorioso em uma batalha, em uma guerra. Essa vitória devendo ela ser o mais breve possível, a mais segura possível. Essas orientações dirigidas aí ao exército, incluindo do seu comandante até o soldado raso, vamos assim dizer, elas não são orientações que são dadas apenas a partir do momento em que se inicia uma guerra, uma batalha, seja ela qual for. Todo o ensinamento ele é aplicado, ele já é tratado, vamos dizer assim, antes de a batalha acontecer. Isso não quer dizer que seja sempre dessa forma. Às vezes, o rei, o governante não tem tempo de preparar suas tropas, seja para qualquer batalha, qualquer guerra que ele esteja travando. Mesmo assim, os ensinamentos de Sun Tzu poderão ser utilizados. Mas o livro ele já traz aí regras que devem ser tratadas antes mesmo de a batalha se iniciar, mesmo que não exista sequer a possibilidade de batalha naquele momento. Então, por exemplo, estudar o inimigo, saber quem é a fundo o seu inimigo, saber o tamanho do seu exército, saber o apoio da população, por exemplo, aquele reino, se ele, por exemplo, entrar em batalha com qualquer outro reino, qualquer outro país, saber o que a população acha disso, saber as questões financeiras desse país, as questões financeiras do exército, enfim, tudo que diga respeito às condições físicas, financeiras, psicológicas do seu inimigo, do oponente, daquele que você vai enfrentar, seja em qualquer situação, deve ser estudada a fundo, ela deve ser conhecida antes do início da batalha. Isso aí te faz ter uma maior possibilidade de vitória no menor tempo possível. A eficácia da sua batalha seria maior do que a do seu oponente. E de acordo com o próprio autor, o objetivo não é a batalha em si, não é você ficar batalhando aí indefinidamente. O objetivo é a vitória, o mais rápido possível, no menor tempo possível, com o menor prejuízo possível, seja prejuízo de soldados, pessoas mesmo, de vidas, seja prejuízo financeiro, psicológico e qualquer outro prejuízo. O objetivo é evitar tudo isso, vencer no menor tempo possível, da melhor forma possível. E isso fica evidente porque quanto mais tempo durar uma batalha, os seus recursos começaram a se esgotar, seus soldados também estarão esgotados fisicamente, psicologicamente, possibilidade de insubordinação é maior,
cresce aí a fome, a possibilidade de fome, doenças e tantos outros problemas que podem acontecer durante uma batalha longa, uma batalha que você não sabe quando vai terminar, inicia e não termina. Isso poderia levar o exército que, por exemplo, está vencendo, mesmo vencendo, poderia levá-lo à derrota. Tudo em uma batalha, de acordo com o autor, deve ocorrer de acordo com o combinado. Tudo já combinado, previamente combinado, deve ocorrer daquela forma, né? Seja o comandante, né, o general, todos os outros subordinados, cada um tem um papel dentro de um exército, né? Vamos dizer assim, todos têm de praticar aquilo, né, para o qual foi ordenado de forma séria de cumprir à risca, né, toda a sua parte, né, a sua contribuição para aquele exército. Tudo isso devendo ser praticado no momento certo, no momento determinado, com a força, né, ou a energia correta, né, nem mais nem menos, né, mais para evitar os prejuízos e menos para evitar a derrota, né? A energia ela tem que ser na medida. E tudo isso, né, todos esses ensinamentos com detalhes, são trazidos aqui na obra, né? O autor, em determinados momentos, chega a afirmar que um exército seguindo tudo isso, todos os seus ensinamentos, né, a rigor, ao pé da letra, dificilmente sairia derrotado de uma batalha, seja ela qual for, independente da, vamos dizer, da superioridade numérica do seu adversário, superioridade financeira, né, de poderio bélico, nada disso atrapalharia a sua vitória. Seguindo ao pé da letra os ensinamentos, você conseguiria, com esforço correto, né, a força, a energia correta, derrotar o seu inimigo. Conta-se que Sun Tzu, enquanto general de exército, né, comandante de um exército inteiro, teria subjugado todos os seus oponentes, né, todos aqueles que o enfrentaram saíram derrotados de uma forma ou de outra. Isso não quer dizer que ele tenha efetivamente lutado. Ele pode ter vencido uma batalha sem sequer perder um homem, por exemplo, sem sequer sacar de uma espada, né? Apenas utilizando as suas técnicas. E vale ressaltar que as ordens que Sun Tzu proferia aos seus subordinados, elas eram diretas, né? Eram claras e objetivas. Todos teriam de cumprir da maneira como ele preparou, da maneira como ele determinou, né? A movimentação das tropas, recuo quando necessário, né? A utilização de determinados tipos de armamentos, né? A utilização de determinadas táticas, né? A utilização do local propriamente da batalha, dentre tantos outros detalhes. E a arte da guerra é um resultado de tantas batalhas vividas, né? Vamos dizer assim, lideradas pelo próprio Sun Tzu, mas também de batalhas as quais ele tinha tomado conhecimento, né? Mesmo antes da sua existência, né? Do período em que viveu, né? De batalhas épicas, conhecidas, famosas e tudo mais. Todas essas batalhas ele teve uma espécie de entendimento do que realmente aconteceu, né? O que tal exército fez para vencer em determinada situação, o que o outro fez para se defender e sair de uma desvantagem, por exemplo. Tudo isso ele soube analisar, né? Aplicar no seu exército quando era comandante e utilizou aqui para fazer todo o seu ensinamento, né? Aqui nesses 13 capítulos de A Arte da Guerra. A obra, né? A Arte da Guerra, é considerada aí a Bíblia, né, das estratégias. Se alguém souber ou quiser saber qualquer, vamos dizer assim, qualquer estratégia
né? Não só no mundo militar, mas no mundo civil também, né? No plano, vamos dizer assim, administrativo, no plano dos negócios, né? Privados e tudo mais. Esse aqui seria o livro, ou seriam as orientações a serem consultadas, né? É uma obra hoje ainda, né? Nos dias de hoje, muito utilizadas por exércitos, vamos dizer, exércitos norte-americanos, os próprios russos já utilizavam e ainda utilizam os ensinamentos, entre tantos outros países, né? É utilizado também no, por exemplo, o estudo da obra, ele é utilizado no curso de administração de empresas, né? Formação de profissionais para o mercado de trabalho e formação de líderes, né? Os líderes ou lideranças eficazes, né? Todos eles estudam grande parte dos ensinamentos de A Arte da Guerra. Alguns exemplos, né, de aplicação dos ensinamentos de Sun Tzu são trazidos aqui na obra, né, com uma história amplamente divulgada, né, que muita gente tem conhecimento, muitas pessoas contam e tudo mais, é trazida aqui na página 13, né, quando Sun Tzu ele é convocado por um rei para liderar seus exércitos, né, em conquistas de mais território. Então ele chama Sun Tzu e para que ele lidere e consiga conquistar, né? Mas antes disso ele pede uma demonstração, né, do que Sun Tzu seria capaz de fazer. Então eu vou ler para vocês aqui esse trecho, é um trecho curto, mas é bem interessante, certo? Eu vou ler aqui, está na página 13 do livro, certo? E ele começa dessa forma. O fato ocorreu quando Sun Tzu foi indicado por um ministro do rei Hulu, que lhe disse: lê atentamente seus 13 capítulos. Posso submeter sua teoria de dirigir soldados a uma pequena prova? Após a resposta afirmativa de Sun Tzu, o rei perguntou: a prova pode ser feita em mulher ou em mulheres? A resposta tornou a ser afirmativa, e o teste foi realizado com as damas da corte, entre elas as preferidas do soberano. Sun Tzu escolheu 2 delas, as prediletas do rei, para atuar como comandantes e as instruiu seriamente. Cada uma delas dirigiria como verdadeiro oficial as suas respectivas companhias. As mulheres, no total de 300, trajando capacetes e armaduras com espadas e escudos, foram orientadas por Sun Tzu. Em seguida, foram separadas em 2 grupos, ficando cada um sob o comando de uma concubina. E logo após um breve treinamento, foi marcada a apresentação perante o rei. Mas a despeito do treinamento dispensado pelo atento general, Sun Tzu, na hora da ação, quando receberam a ordem direita volver, todas caíram na risada e nada fizeram. Sun Tzu falou com sabedoria. Abre aspas. Se as ordens do comando não foram suficientemente claras e não foram totalmente compreendidas, então a culpa é do general. Se isso tivesse acontecido, a culpa seria dele próprio. Por conseguinte, repetiu a orientação e ordenou: esquerda, volver. Ao receberem as ordens, as mulheres voltaram a cair na gargalhada. Dessa vez, Sun Tzu realmente enfureceu-se e disse: se as instruções não são claras e se não se acredita nas ordens, a culpa é do general. Quando instruídas novamente as ordens explicadas, e se ainda assim as tropas desobedecem, a culpa é dos oficiais. De acordo com as normas de disciplina militar, qual é o procedimento? Perguntou Sun Tzu ao mestre de lei do rei.
Então o mestre dele lhe respondeu: decapitação. Assim, as concubinas foram decapitadas, ainda que contra a vontade do rei. Mas o general invocou a autoridade inconteste das suas ordens como comandante nomeado. Sun Tzu então emitiu novamente as ordens, sendo que dessa vez foi prontamente obedecido. Dirigindo-se ao rei, disse: o exército está bem organizado. Gostaria que Vossa Majestade o observasse. Como quer que o deseje empregar, mesmo que o mande para o fogo ou para a água, não apresentará dificuldades. Pode ser utilizado para ordenar tudo o que há sob o céu. O rei, inconsolável pela perda de suas concubinas, não quis mais admitir Sun Tzu, que ao se retirar não deixou de dizer: o rei ama palavras vazias, não é capaz de juntar o gesto às palavras. E essa é uma história bem conhecida, né, de Sun Tzu. Muita gente comenta, fala sobre isso. Às vezes o que conhece do livro é só esse momento, essa história. Isso deixa bem claro, né, por essa história, que os ensinamentos de Sun Tzu são levados a sério, né, por ele mesmo e por todos aqueles que os obedecem, né, obedecem os seus ensinamentos, utilizando-se com seriedade, com respeito e obedecendo tudo que foi determinado. O objetivo seria alcançado aí sem maiores percalços. Caso contrário, né, se não levasse a sério, se não quisesse cumprir as ordens do comandante, o objetivo jamais seria alcançado. Aconteça o que acontecer, tenha o poder que tiver, jamais alcançaria o seu objetivo. É importante lembrar que existem aí várias controvérsias, tanto em relação ao autor, né, sua vida, suas obras, sua própria existência, quanto à sua obra principal, que seria aí a Arte da Guerra. Há quem diga que o próprio Sun Tzu jamais teria escrito a Arte da Guerra, né? Outras pessoas teriam feito cada um trecho e alguém compilou tudo e escreveu a Arte da Guerra. Outros dizem que ele teria escrito uma parte, mas não chegou a acabar, né, deixando para que outros o fizessem. Mas, enfim, né, o que se conhece hoje, né, o que tem-se por verdade, vamos dizer assim, né, seria um consenso, né, é de que a Arte da Guerra foi escrita por Sun Tzu, né, um dos tratados militares mais conhecidos do mundo. Né. Há quem diga aí que seria o primeiro que foi, vamos dizer, verdadeiramente escrito com esse objetivo. Né. Mas muitos outros apareceram aí mundo afora, a maioria ou quase todos se baseando aí nos ensinamentos de Sun Tzu. Um desses livros, né, uma dessas obras, é o livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi, que foi escrito mais ou menos em 1645. Né? Miyamoto Musashi foi um samurai, quem diga que foi o maior de todos, né? O maior e melhor de todos os samurais de todos os tempos, né? Claro que no Japão, né? Há relatos aí de que Miyamoto Musashi, utilizando técnicas de arte da guerra, tinha enfrentado aí oponentes utilizando-se apenas de um bambu, enquanto o seu oponente estava aí com uma espada samurai, ele com um pedaço de bambu, né, ele conseguiu vencer esse seu oponente, né, apenas com as técnicas utilizadas, com a seriedade que ele levava aquele assunto, né, ele conseguiu o seu objetivo. Para finalizar nossa resenha, vou falar um pouco sobre Sun Tzu, né, como enfatizei antes. Há quem diga que ele jamais teria existido, mas o fato é que o consenso, vamos dizer assim, é de que Sun Tzu nasceu na China em 544 a.C. e faleceu em 496
antes de Cristo, né? E tem escrito a arte da guerra e iniciado e finalizado a arte da guerra durante esse período, né? Seria o período aí da dinastia Shu na Índia, aliás, na China. Nessa época, né, já há muito tempo, os chineses decidiam seu poder, né, decidiam seu poderio bélico, seu poderio político, né, propriedade das terras, tudo através de guerras. Né? Quem tinha o maior poder bélico, o maior exército, tinha a maior força mesmo, era quem dominava o território. Então as brigas eram constantes. E os reis perceberam que apenas utilizar o exército, apenas utilizar a força, né, a força bruta, não seria, vamos dizer assim, eficaz durante o tempo inteiro para se vencer essas batalhas, para se vencer essas guerras. Em alguns momentos eles eram vitoriosos, em outros eles eram derrotados e aí perdiam poder, perdiam terras, perdiam família e perdiam até as vidas. Então eles perceberam que teriam que utilizar algo além disso, né? Utilizar o intelecto, por exemplo. Foi aí que surgiu a ideia, né? Ou a prática de se colocar filósofos à frente de exércitos para que eles os instruíssem, de certa forma, né? Incitassem o intelecto dos soldados, dos comandantes, até do próprio governo, para arranjar uma forma de lutar melhor uma luta, né? Combater aí o combate da melhor forma. E essa foi a forma encontrada, né? E aí que surge os ensinamentos de Sun Tzu. Pessoal, e essa foi a nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscreva-se no canal, deixem seu joinha, certo? Compartilhe esse vídeo, essa resenha, com quem você acredita que possa se interessar pelo assunto, pela resenha. Deixem seus comentários, sugestões para outras resenhas e tudo mais. Na descrição do vídeo vou deixar um link para quem quiser adquirir a obra, né? E lembrando que adquirindo através desse link você nos ajuda o canal a trazer mais conteúdo com mais frequência e muito mais qualidade. E essa foi a nossa resenha de hoje. Até a próxima resenha.